A paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Chegamos ao dia 83 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias. E hoje começa a nossa jornada no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada. Antes da gente fazer os comentários dos 3 primeiros capítulos, eu quero passar aqui um esboço para a gente entender o livro de Apocalipse de forma bem resumida. O versículo-chave está no capítulo 1, versículo 19, que diz: Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então, o capítulo 1 fala das coisas que viste, a visão de João do Cristo glorificado como rei sacerdote. O capítulo 2 e 3, as coisas que são, fala sobre as 7 igrejas que representam a condição do povo de Deus ao longo da história. E o capítulo 4 até o 22 trata-se do futuro, as coisas que hão de acontecer depois destas, ou seja, as coisas que serão no futuro. Aí o capítulo 4 e 5 fala do arrebatamento da igreja. O capítulo 6 até o 9, a primeira metade do período da grande tribulação. Capítulo 10 até o 14, o meio da grande tribulação, esse período de 7 anos. E do capítulo 15 até o 19, a última metade do período de 7 anos, o período da grande tribulação. O capítulo 20 fala do reino milenar de Cristo. E o capítulo 21 e 22, o novo céu e a nova terra. Então, resumidamente, Apocalipse pode ser esboçado dessa maneira. Agora vamos para o capítulo 1. Deus Pai deu a Cristo o conteúdo do relato, que por sua vez o deu ao apóstolo João por intermédio de seu anjo. Talvez a expressão seu anjo possa ser traduzida por seu mensageiro, uma vez que a palavra grega angelos, anjo, significa mensageiro. O verbo notificar indica que o relato usa sinais e símbolos para transmitir verdades espirituais. Há uma bênção para quem lê o relato e para os que escutam com o coração atento. Contudo, o versículo 3 indica que não devemos ler Apocalipse com curiosidade negligente. Devemos guardar suas palavras, ou seja, obedecer a elas e praticá-las. As expressões próximo, lá do versículo 3, e em breve devem acontecer, do versículo 1, não significam que essas profecias sejam cumpridas na época de João. Antes, indicam que o tempo passará rápido quando elas forem cumpridas. Do versículo 4 até o 8 do capítulo 1, nós temos o Cristo que João conhecia. Cristo se apresenta como profeta, fiel testemunha, sacerdote, o primogênito dos mortos que é superior aos ressuscitados, e rei, soberano dos reis da terra. A seguir, João louva a Deus pela obra tripla que Cristo realizou na cruz. Ele nos amou, nos libertou de nossos pecados e nos constituiu um reino de sacerdotes. Reconquistamos em Cristo o domínio que perdemos em Adão. No versículo 7, Apocalipse faz a primeira de 7 referências ao retorno de Cristo. Capítulo 2, versículo 25, capítulo 3, versículo 3 e 11, capítulo 22, versículo 7, 12 e 29. Esse retorno dele é público. Daniel, capítulo 7, versículo 13, e Atos, capítulo 1, versículo 8 e os seguintes. E não devemos confundi-lo com o retorno com relação ao arrebatamento da igreja, que é secreto, conforme 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e os seguintes. Os gentios prantearão Cristo e os judeus verão aquele a quem transpassaram. Zacarias, capítulo 12, versículo 10 a 12, e Mateus, capítulo 24, versículo 27 ao 30. Do versículo 9 até o 11 do capítulo 1, nós temos o Cristo que João ouviu.
A voz de Cristo pareceu uma trombeta para João. Em Apocalipse, as trombetas são importantes. No capítulo 4, versículo 1, a trombeta chama João para o céu, um retrato, um símbolo do arrebatamento da igreja. E no capítulo 8, versículo 2 e os seguintes, as trombetas sinalizam que Deus derramará a sua ira sobre o mundo. No Antigo Testamento, os judeus usavam trombetas para reunir a assembleia, para anunciar as guerras ou para proclamar dias especiais. Números capítulo 10. A voz disse a João que escrevesse esse relato e o enviasse às igrejas das quais estava separado. Havia mais que 7 igrejas na região, mas Cristo escolheu essas 7 igrejas para representar as necessidades espirituais do seu povo. Do versículo 12 até o 20 do capítulo 1, a gente tem aqui o Cristo que João viu. João viu o Cristo glorificado em meio a 7 candeeiros, que simbolizavam as 7 igrejas. Nessa seção, o Cristo glorificado é descrito por vários símbolos. Suas vestes são de um rei sacerdote, os cabelos brancos falam de eternidade, conforme Daniel capítulo 7, versículo 9. Seus olhos veem tudo e julgam o que veem, Daniel capítulo 10, versículo 6, Hebreus capítulo 4, versículo 12 e Apocalipse 19, versículo 12. Os pés de bronze dizem respeito ao julgamento. O altar de bronze era o local em que se julgava o pecado. A voz dele, como voz de muitas águas, sugere 2 coisas. Primeira, a palavra dele como o mar tem poder. Segunda, todas as correntes da revelação divina convergem para Cristo. Ele tinha 7 estrelas na mão, que representam os pastores das 7 igrejas. Sua palavra que julga é a espada que sai de sua boca. O rosto que brilha como o sol fala da glória dele. João cai aos pés de Jesus, ele conforta João e acalma seus temores. Jesus é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, por isso não precisamos ter medo. Jesus tem as chaves do Hades, o reino da morte. Apocalipse capítulo 1, versículo 19, a gente já leu anteriormente, mas vamos repeti-lo aqui. Diz o seguinte: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então esse texto resume o relato de Apocalipse. Nos capítulos 2 e 3, Cristo lida com as 7 igrejas. Ele examina a condição espiritual delas com seus olhos de fogo ao ficar no meio das igrejas. Observe que as cartas para as 7 igrejas repetem os diferentes elementos usados na descrição de Cristo apresentada nos versículos 13 até o 16. A mensagem das cartas enfatiza os atributos de Cristo que se aplicam à necessidade específica da igreja. O perigo para as igrejas é Cristo remover o testemunho delas. Capítulo 2, versículo 5. Então, as mensagens são 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então vamos analisar aqui, bem de maneira breve, né, as mensagens para cada uma dessas igrejas. A primeira igreja é a igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 1 até o 7. Éfeso era conhecida também como foco de adoração da deusa da fertilidade, Diana, também conhecida como Ártemis. A igreja cristã da cidade de Éfeso, para a igreja cristã da cidade de Éfeso, Cristo se identifica como aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. É o Senhor quem detém o poder e está presente na vida e nas ações da igreja, pois diz ele: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sabe das excelentes qualidades daquela igreja que fora pastoreada pelo próprio apóstolo João. Cristo passa a fazer as seguintes exortações: deixaste o primeiro amor, lembra-te de onde caíste, arrepende-te,
versículo 4 e 5. A igreja, tendo perdido seu primeiro amor, passou a amar o comodismo, ao tempo que deixou de ser altruísta, vivendo para si e para o seu egocentrismo. Tornou-se mundana, prejudicada pela facilidade de viver uma vida sem maiores compromissos com Cristo. No entanto, no Evangelho, há sempre oportunidade para quebrantamento e mudança de direção. Como são importantes no versículo 5 estas exortações: lembra-te, arrepende-te e pratica. E não pode haver tolerância com as heresias, como mencionado no versículo 6, a heresia dos nicolaítas. Nicolaítas literalmente significa dominador do povo. Eles encorajavam os crentes a participarem de festas idólatras e até de praticarem a prostituição. Mas quem eram os nicolaítas? Eles defendiam a separação dos leigos em relação aos bispos, pastores ou líderes das igrejas. Eles atuavam no sentido de agir pela mente, pelo egoísmo humano, e usavam o recurso do governo humano em vez das ordenanças da palavra de Deus e da sensibilidade para ouvir o Espírito de Deus. É a mentalidade política colocada a serviço do mando e do desmando eclesiástico. Como termina essa carta? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Segunda igreja, a igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 8 até o 11. Cristo se apresentou a essa igreja como o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, capítulo 2, versículo 8. Ele identifica esta igreja como atribulada, pobre, apesar de rica, e marcada pela blasfêmia interna. Esmirna era uma cidade rica e centro religioso. Esmirna era o centro de adoração ao imperador. Em Esmirna, quem deixasse de cultuar o imperador cometia o crime de lesa-estado ou lesa-majestade e estava passível de ser punido com a morte. O problema da igreja de Esmirna eram as perseguições e calúnias que viriam, razão porque precisava de forças, de poder espiritual para suportá-las, capítulo 2, versículo 10. É nesse contexto que vem uma das mais citadas frases da Bíblia Sagrada: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida", capítulo 2, versículo 10, parte B. A coroa, concedida aos vencedores nos esportes e nas batalhas, aqui simboliza a vida eterna. Há também outra promessa: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte, capítulo 2, versículo 11. A primeira morte é a morte física, portanto, a segunda morte é a morte espiritual. Terceira igreja, Pérgamo, capítulo 2, versículo 12 até o 17. Pérgamo foi a primeira cidade da Ásia que incentivou abertamente o culto ao imperador. Havia um grande número de templos ao imperador. Era ali que estava o trono de Satanás e o lugar de sua habitação, capítulo 2, versículo 13. Não sabemos exatamente o que era o trono de Satanás, citado no versículo 13, mas apresentamos aqui algumas possibilidades. Primeira, um altar levantado ao imperador César Augusto, que se refere aí ao culto ao imperador. Segunda, uma colina na cidade com muitos altares pagãos. Terceira, altar dedicado a Zeus, cuja base tinha 240 metros de altura. Quarta possibilidade, a adoração ao deus da medicina, o Asclepion. Quinta possibilidade, talvez toda a cidade fosse conhecida como o trono de Satanás. Na igreja de Pérgamo havia heresias. Algumas seguiam a doutrina de Balaão, versículo 14, e a dos nicolaítas, versículo 15. A doutrina de Balaão, se você ler lá Números, capítulo 22 até o 25, você vai compreender melhor. Você vai ver que Balaão levou Israel a pecar ao dizer-lhe que, como era o povo da aliança de Deus, podia misturar-se com os pagãos, que não seria julgado por isso. Balaão não podia amaldiçoá-lo,
mas tentou-o com os pecados da carne. Assim, sua doutrina era que a igreja podia fazer uma aliança com o mundo e servir a Deus. Também, quando se fala de doutrina de Balaão, tem a ver com fazer algo para Deus visando interesse próprio, pessoal. A doutrina dos nicolaítas é a mesma doutrina lá de Éfeso e tem a ver com o desrespeito à liderança. A exortação aqui para Pérgamo é direta e dura. Capítulo 2, versículo 16. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti. Os vencedores comeriam do maná escondido, uma representação aqui para a vida eterna, e esses receberão também uma pedra branca com um novo nome escrito. A pedrinha branca pode significar a absolvição recebida em Cristo, bem como a admissão nas bodas do Cordeiro. Quanto ao novo nome, visto que na Bíblia os nomes a rigor expressam personalidade dos seus portadores, tem a ver então com um novo nome que nós receberemos no céu, e isso vai significar a nossa intimidade, o nosso relacionamento, ou a nossa nova identidade com o Senhor, vivendo com o Senhor na eternidade. Quarta igreja, a igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo 18 e 19. Havia em Tiatira templos a vários deuses, Apolo, Tirimânios, Ártemis, Sambate, entre outros. Embora a igreja cristã tenha tido progressos em seu início, pouco a pouco foi sufocada pelo montanismo. A igreja de Tiatira desapareceu completamente no século II da era cristã. O montanismo. O montanismo era uma seita fundada por Montano. Os montanistas declaravam-se possuídos pelo Espírito Santo, por isso profetizavam. Segundo essas profecias, outra era cristã se iniciava com a chegada da nova revelação concedida a eles. Duas profetisas, Priscila e Maximila, eram as porta-vozes de Montano. Elas diziam que o Espírito Santo falava através delas. Fizeram muitas predições que nunca se cumpriram, como a de que a aldeia de Pepusa, na Frígia, seria a nova Jerusalém. Proibia certos alimentos, exigia jejuns prolongados e proibiam o casamento de viúvas. Negavam o perdão dos pecados graves ao novo convertido. Montano queria fundar uma nova ordem e reivindicar seu movimento como sendo um movimento especial na história da salvação. O montanismo foi condenado como heresia várias vezes por diversos concílios da igreja. Havia um sério entrave na igreja de Tiatira, que era uma falsa profetisa. O apóstolo João identifica essa falsa profetisa com Jezabel, a perversa rainha pagã, que casou-se com o rei Acabe, o rei de Israel, lá em 1 Reis capítulo 16. A exortação é bem pesada e direta, como demonstra Apocalipse capítulo 2, versículo 20 até o 23. Mas a promessa de Cristo é extraordinária. Ao que vencer, a nossa vitória está em Cristo, eu lhe darei autoridade sobre as nações, o que significa compartilhar com o Rei dos Reis, o Rei da Glória, o seu reino, o seu governo para todo o sempre. Quinta igreja, a igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 1 até o 6. A vida religiosa dos sardenses girava em torno de Ártemis ou Diana dos Efésios, Atos capítulo 19, versículo 28, e também de Zeus. Havia ainda o culto à deusa Cibele e o culto também ao imperador romano. O povo da cidade era conhecido pela sua maneira luxuosa e dissoluta de viver. O problema principal da igreja de Sardes é uma profunda apatia espiritual, resultando talvez da despreocupação e do amor ao luxo que caracterizava aquela sociedade secular. Jesus começa se identificando como aquele que tem os 7 espíritos, que traz a ideia da plenitude do espírito que dá vida à igreja.
e as 7 estrelas, que representa aí a plenitude dos pastores e líderes de todas as igrejas. Mas a condenação que Jesus faz a Sardes é muito grave, capítulo 3, versículo 1, parte B. Tens nome de que vives e está morto. A igreja de Sardes era acusada de hipocrisia religiosa, pois usava o nome do Cristo vivo, mas suas obras demonstravam que ela estava morta. Ela sofria de apatia espiritual. Sardes ficara conhecida como a cidade da luxúria, da apatia e da imoralidade. Tiveram um passado esplendoroso. A igreja, que tinha tudo para fazer diferença, deixou-se seduzir pelo mundanismo da cidade. Seu fim era a decadência e falência totais. Mas nem tudo está perdido, porque algumas pessoas ainda se mantinham puras. A figura usada, está lá no capítulo 3, versículo 4, é que usava de vestiduras brancas, no sentido de apresentar o modo, de falar e intenções puras da alma daqueles que ainda se mantinham fiéis. Sexta igreja, a igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículos 7 a 13. Essa igreja não recebeu repreensão de Jesus. Em Filadélfia havia vários templos e festividades religiosas. Um dos deuses mais reconhecidos e cultuados era Dionísio, o deus do vinho, associado ao cultivo de uvas naquela região. Devido à sua localização geográfica e topográfica, tornou-se comercialmente próspera e também uma porta aberta para a influência de civilizações antigas. Para a igreja de Filadélfia, Cristo revelou-se como o Santo, o verdadeiro. Esse é o nosso Salvador, o Santo, o verdadeiro, que não pode ser comparado com nenhuma outra divindade pagã. Havia uma preocupação quanto ao relacionamento dos judeus com a igreja e da igreja como missionária aos judeus. Por isso, Cristo também se apresenta como o que tem a chave de Davi, uma referência a Isaías capítulo 22 e versículo 22. Cristo é o que abre a porta, capítulo 3, versículo 8, para o acesso à misericórdia de Deus a todos que sentirem o toque do seu Espírito. Até mesmo os que pelas suas obras malignas faziam parte do que é chamado a sinagoga de Satanás, capítulo 3, versículo 9. As promessas para o vencedor são notáveis, lindas e abençoadoras, como mostra Apocalipse capítulo 3, versículo 12. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Na entrada do templo de Jerusalém havia 2 colunas, Boaz e Jaquim, beleza ou força, e majestade ou poder. No Antigo Testamento, Jaquim e Boaz também tinham o propósito de testemunhar que a força de Israel vinha de Deus e de que ele é quem estabelece o reino e seu povo em justiça e misericórdia. Por isso também podemos concluir que Jaquim e Boaz nos transmite a ideia de que aos vencedores há uma promessa de que pela força de Deus venceremos e desfrutaremos do reino de Deus. Sétima igreja, Laodiceia, capítulo 3, versículo 14 até o 22. O nome Laodiceia quer dizer povo do julgamento. A última das cartas às igrejas da Ásia começa com Jesus Cristo se revelando o Amém. Essa é uma palavra com um significado muito importante, porque vindo do hebraico significa ter estabilidade. A expressão hebraica Amém também é um acróstico que significa El Melech Neeman, ou seja, Deus é rei e cumpre suas promessas. Cristo é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o inabalável. Devido à sua posição, a cidade de Laodiceia era um centro comercial próspero, especialmente durante o governo romano. A cidade era rodeada por terras férteis. Seus principais produtos incluíam a lã negra polida
e pós-medicinais. No entanto, a cidade tinha uma grande desvantagem. Nela não havia suprimento de água. A água que chegava até a cidade vinha através de canos de uma fonte que ficava a certa distância e provavelmente chegava ao seu destino morna e salobra. Diante dessa realidade é que Jesus disse que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Capítulo 3, versículo 15. As águas termais de Hierápolis ajudavam no tratamento de alguns problemas de saúde. As águas frias de Colossos eram boas para beber. Mas as águas mornas de Laodiceia basicamente não serviam para nada, só davam ânsia de vômito. Sua reclamação à igreja de Laodiceia é que ela é morna, não é fria nem é quente. Isso quer dizer que, sendo frio ou sendo quente, temos certeza absoluta de resultados. É o que o Espírito Santo está dizendo na palavra de Jesus. Nós sabemos onde caminhamos, se em terreno firme ou instável. A igreja de Laodiceia era indecisa, por esse motivo é chamada de morna. Mornidão também aponta para a falta de compromisso. A igreja dos laodicenses era muito cheia de orgulho. Eram autossuficientes, mas espiritualmente miseráveis. Até diziam: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Jesus diz: não sabes que és um coitado e miserável, e pobre, cego e nu. Capítulo 3, versículo 17. Aqui está a igreja de Laodiceia despida. Estou enriquecido e de nada tenho falta. Jesus diz: tu és infeliz, tu és miserável, tu és pobre, cego e nu. E convida ao arrependimento e conversão, que é voltar-se para Ele. Jesus sempre convida com carinho, Ele não força. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso quer dizer comunhão. Por esse motivo, o vencedor senta com Cristo no trono. Esse é o alerta que o Apocalipse traz para nós, a igreja de Cristo do século XXI, porque os problemas são os mesmos. As igrejas do Apocalipse são tipos das igrejas de hoje. Temos deixado tantas vezes o primeiro amor de nossa vida, por isso necessitamos de arrependimento. Somos perseguidos, caluniados e precisamos lembrar que Cristo deu o seu sangue por nós. E se houver necessidade de darmos nossa própria vida, a coroa eterna já está garantida. Somos alvos de heresias que surgem praticamente todos os dias. É a tentação de querer fazer acordos com o diabo, é a tentação do sucesso e das novidades. São tantos ataques que sobrevêm à igreja e são representados aqui por essas igrejas escritas, cartas escritas para essas igrejas, 7 igrejas. Então isso significa que nós também estamos envolvidos com os mesmos problemas, mas nós temos a convicção de que Cristo está conosco, Ele está no controle da história da igreja e também está no controle da nossa história como indivíduos. Portanto, creiamos que o Senhor Jesus sempre está no controle. Bom, esse vídeo ficou muito longo, meia hora, mas porque nós temos aqui 3 capítulos para comentar e são capítulos importantes. Vou me esforçar para que os próximos eu consiga fazê-los um pouco mais breve, tá bom? Que Deus vos abençoe.